Olá, galera! Bem-vindos novamente ao canal Fale com seu professor. Saudade de vocês e de continuar nossas aulas, né? Houve uma pequena pausa aí porque muito ocupado, com muitos afazeres, né, na vida cotidiana. Mas vamos continuar com o nosso curso com mais essa aula de hoje, que é sobre o sujeito sintático na sentença, ok? O sujeito sintático nas sentenças da língua portuguesa. Mas antes de iniciar nossas aulas hoje, eu gostaria de chamar a atenção e convidar-lhes, né, convidar todos vocês para conhecer lá o meu site, o Fale com o Seu Professor, né, que tem um link aqui no nosso canal do YouTube, aí nas nossas redes sociais, tem um link do TikTok, do nosso Instagram, e todos eles têm um link para o nosso site, onde você pode agendar a sua aula, e o que você, seminários, o que você quiser em termos de atendimento personalizado e particular para a sua preparação para concursos, etc. Ok? Então, visita lá nosso site e conheça melhor lá. Bom, vamos falar hoje sobre o sujeito sintático na sentença. E a primeira coisa que temos que falar quando falamos de sujeito da sentença, de sujeito sintático da sentença, é pensarmos sobre o que vem a ser o sintagma nominal. Por quê? Porque o sujeito, a definição precisa de sujeito é essa. Sujeito, ele é composto pelo sintagma nominal, né? Que tem um núcleo, um substantivo. Então, o sujeito é aquele composto, aquela unidade sintática, né, feita pelo sujeito, pelo sintagma nominal, e que vai ocupar a função de agente ou de executor ou de paciente da ação de um predicado, né? Então, o sujeito, ele é o agente, normalmente, da ação do predicado. E ele é um sintagma nominal. O que é que vem a ser um sintagma nominal? Nem todo sintagma nominal é um sujeito. Mas o sujeito, ele é um sintagma nominal sempre. Então, quando nós falamos de sintagma nominal, sintagmas, quando a gente fala de sintaxe, são pequenas unidades linguísticas, pequenas unidades frasais. O sujeito, ele é o núcleo dessa unidade que tem o nome de sintagma nominal. Nominal por quê? Porque vem de nome, né? Ou seja, o núcleo dessa unidade frásica vai ser um nome, que a gente chama de um nominal. Daí o termo sintagma nominal. Bom, vamos pensar o seguinte. Em uma frase como aquele aluno obteve boas notas, aquele aluno obteve boas notas. Então a gente tem o sujeito e o predicado, que nós já falamos aqui, os termos da oração, né? Esses são chamados termos essenciais da oração, sujeito, predicado. E o sujeito é aquele aluno. Atentem bem para isso. O sujeito da sentença não é apenas um nomezinho, não é apenas um núcleo, não. Algumas pessoas diriam, o sujeito é aluno, aquele aluno obteve boas notas. O sujeito é o aluno. Não, errado. O sujeito é aquele aluno. Toda unidade do sintagma nominal que tem o substantivo ou nome como centro é chamado de sujeito, ok? O sintagma nominal. Então, o sujeito é aquele aluno. Esse sujeito a gente está vendo que é composto, né? Ele tem mais de uma parte e isso é comum. A gente vai ter diversos tipos de sujeitos possíveis na sentença da língua portuguesa. Então, nós chamamos a isso que vem acompanhando o sujeito, que vem acompanhando o núcleo do sujeito, de modificadores ou de determinantes. Então, o sujeito ele pode ter um modificador ou ele pode ter um determinante. No caso de aquele aluno obteve boas notas, nós temos aquele que é chamado de um determinante, ok? Então, por que determinante? Porque vai ser um pronome
que vai especificar que é aquele aluno específico que nós estamos falando. Vem acompanhando o substantivo que é chamado de núcleo do sujeito. Então, modificador e o núcleo do sujeito. O modificador modifica o núcleo do sujeito, que é o substantivo aluno. Nós temos os determinantes, que é aquele, e nós poderíamos ter ainda os chamados modificadores. Então, aquele aluno, né? Então, aquele aluno bonito, aquele aluno inteligente. Então, aquele aluno inteligente, nós teríamos o núcleo do sintagma nominal, alunos, ok? O modificador, que seria o adjetivo inteligente, ok? Que seria uma adjunta de nominal, futuramente a gente vai ver isso. E o determinante, que é o pronome aquele, ok? Então, tudo isso é o sintagma nominal, tudo isso é o sujeito, cujo núcleo é sempre um substantivo. Então, quais palavras, professor, a gente pode ter na função de modificadores e quais palavras a gente pode ter na função de determinantes? Então, como modificadores, nós temos artigos, numerais, adjetivos e pronomes, ok? Artigos, numerais, adjetivos e pronomes. No nosso exemplo, aquele aluno obteve boas notas, nós temos um pronome, né, como determinante. E como modificadores, a gente vai ter adjetivos e as funções que vão desempenhar funções adjetivas, né? Ou seja, que também qualificam, ok? Outras classes de palavras que estejam em função de qualificadores ou qualificativos. Normalmente desempenhando a função qualificativa, né? Ou seja, funcionando como adjetivo, dando qualidades, ok? Então, determinantes, artigos, numerais, pronomes ou adjetivos. Modificadores, adjetivos ou palavras que tenham funções adjetivas, ok? Então, nós temos isso aí na nossa gramática. Já falamos da nossa frase, aquele aluno tirou boas notas, né? Onde teríamos aquele aluno, o sintagma nominal, tirou boas notas, o sintagma verbal, né? O chamado de predicado, e aquele aluno, o sujeito. Sujeito composto por um determinante, aquele, mais o núcleo do SN. Não tem mistério, não tem nenhum problema, ok? Essa é a análise sintática correta. Vamos falar agora da posição do sujeito. A posição do sujeito, ela vai ser sempre preenchida por nominais. O que são nominais? Por substantivos. Substantivos ou palavras que venham substantivadas, né? Substantivos nós sabemos que é tudo que dá nome aos seres e às coisas existentes. Palavras substantivadas, nós sabemos que são palavras que vão funcionar como substantivo, ou seja, nomeando também as coisas existentes ou seres, ok? Então, por exemplo, na frase amar dói demais, né? Então, amar normalmente é um verbo, mas aí nós temos esse verbo substantivado, né? Ou também chamado de nominalizado. Então, ele está funcionando como o sujeito do verbo de ligação, né? Do verbo copulativo é. Amar dói demais, né? Ou melhor, do verbo aí pleno, dói, né? Amar dói demais. Ou amar é legal. Perfeito? Esses são exemplos de palavras substantivadas. Então, na função de sujeito, nós vamos ter como núcleo sempre do sintagma nominal substantivos, palavras substantivadas ou pronomes. Pronomes são justamente a classe de palavra, né, que serve para substituir o substantivo nas suas funções sintáticas, nas suas funções dentro da sintaxe. Perfeito? Então, substantivos, palavras substantivadas ou pronomes sempre vão ocupar posição de sujeito da sentença.
Bom, os sujeitos eles vão poder ser de primeira, segunda, terceira pessoa, né? E aí, quando o sujeito for de terceira pessoa, ele vai poder ter uma variação também de classes de palavras, né, e funções sintáticas que ocupam essa posição. Então, o substantivo a gente já falou, pronome pessoal a gente já falou, pronomes demonstrativos, relativos, interrogativos e indefinidos também vão poder ocupar a função de sujeito, né? Nós estamos falando, logicamente, de orações complexas. O numeral, às vezes também, é um bom número. Olha o numeral aí na função de sujeito, né? Uma palavra ou expressão substantivada também, né? A gente pode colocar na função de sujeito. E uma oração substantiva subjetiva, que é a oração que desempenha a função de sujeito sintático dentro de outra oração, né? Vamos ver isso melhor quando formos falar de períodos compostos. Bom, dito isto, essa definição do que vem a ser o sujeito na sentença e o sintagma nominal, nós passamos para a classificação. O sujeito ele possui uma classificação, né, normalmente adotada nas nossas gramáticas normativas e que são utilizadas para a definição do sujeito, né, para ajudar a taxonomizar, né, a tipologizar os sujeitos, ok? A classificar o sujeito. Então, o sujeito ele vai poder ser simples ou composto, ele vai poder ser oculto ou explícito, e ele vai poder ser determinado ou indeterminado, né? Simples ou composto, né? Determinado ou indeterminado, oculto ou explícito. Então, vamos lá nos exemplos que eu preparei para vocês aqui. Sujeito simples e composto. Quando nós falamos do sujeito simples, lembra do sintagma nominal que nós mencionamos? Então está ligado àquilo, ao núcleo do sintagma. Se eu tenho apenas um núcleo para o sintagma nominal, se eu tenho apenas um núcleo para o sintagma nominal, eu tenho um sujeito simples. Se eu tenho dois núcleos para o sintagma nominal, eu tenho um sujeito composto, ok? Então, exemplo de sujeito simples. Eu viajarei amanhã. Um pronome aí está ocupando a função de sujeito, né? E apenas um pronome. Não vem nem acompanhado de determinantes, nem de modificadores. Perfeito? Eu viajarei amanhã. Sujeito simples. Mas eu posso ter também sujeito composto. Dois núcleos do sintagma nominal. Eu e ele viajaremos amanhã. Eu e ela viajaremos amanhã. Então eu tenho dois pronomes pessoais, do caso reto, né, que são os que ocupam a posição de sujeito, e eu tenho dois núcleos do sintagma nominal. Perfeito?